A paz do Senhor, amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical e a todos os irmãos que frequentam, que amam a Escola Bíblica Dominical, a estar estudando a gloriosa Palavra de Deus. Meu nome é Antônio Januário, venho aqui mais uma vez trazer a minha participação nesta lição bíblica. Lição 11 do dia 15 de março de 2020, que tem o título O Homem do Pecado. Segue o tema deste trimestre: a raça humana, origem, queda e redenção. Lição bíblica da CPAD, uma lição que vem sendo comentada pelo pastor Claudionor de Andrade. E para nós estar participando deste comentário é uma bênção e um privilégio. Quero desde já convidar você para estar digitando aí no sininho, também deixando seu comentário, na possibilidade de deixar seu comentário, dizer também de onde você está assistindo, a que igreja pertence, né? Para que possamos estar respondendo também, comentando e levando ideias. Então, o título da lição: O Homem do Pecado. Textual diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O homem do pecado é a encarnação máxima da maldade e será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Nosso texto bíblico está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de 1 a 15. Não vou fazer aqui toda a leitura do texto, mas somente o versículo 6, que é um versículo que, ao meu ver, é um versículo de bastante observação para este comentário. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 6. E todo o texto aí de 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do primeiro versículo ao 15. É o básico bíblico que é reservado para o comentário desta lição. Então, observamos aqui na introdução que diz: nesta lição trataremos de como, nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel. O anticristo, conhecido também como o homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo
que já opera no mundo. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia. Então vemos aqui que neste comentário o nosso tema é estudar aqui a respeito do homem do pecado. O primeiro item do primeiro ponto, quando se trata do homem do pecado, o primeiro item, origem do homem do pecado. Segundo item, títulos do homem do pecado. E o terceiro item, a natureza do homem do pecado. Vemos aqui. Neste tópico enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Nesse mesmo grupo nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristo e dispuseram-se a perseguir Israel e a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler, Stalin, pois a lista é longa e enojádica. Segundo título, títulos do homem do pecado. O título principal deste personagem é Anticristo, 1 João 2,18, onde está: filhinhos, é já a última hora, e o anticristo já está no mundo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como uma besta que sobe da terra. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como príncipe que há de vir. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que é desprezando desprezando o Pai e o Filho. Aparece mentindo, enganando os incautos. João 5,43. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com estes. Segundo Tessalonicenses 2,9. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses 2,4. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Nele a possessão satânica será plena. Lemos o primeiro ponto. Então observamos que mesmo que o espírito do anticristo já está na terra,
trabalhando, fazendo com que todas as coisas aproximam-se a uma reunião, de forma que todos os seus temas sejam opositores a Deus. Observamos que, para que o anticristo assuma um lugar de adoração e que tome para sobre si toda a centralidade de adoração, é preciso que algo aconteça primeiro. Primeiro, a Igreja de Cristo deverá ser arrebatada. Paulo diz que, num momento, num abrir e fechar de olhos, nós estaremos com o Senhor. É no mesmo momento em que os mortos ressuscitarão. Juntamente nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui em 2 Tessalonicenses, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Coloquei aqui, mas é o versículo 6 que está aí no texto básico bíblico deste comentário. Aparece que Paulo está dizendo neste versículo que existe um poder personalizado que detém a manifestação do anticristo de uma forma pessoal. O diabo quer apresentar, o diabo quer que seu agente se manifeste. Mas existe um que confronta a ação deste agente. Este agente está dominado por uma força divina que não o deixa já na sua vontade imediata de governar. Então é por isto que observamos uma movimentação nas nações, guerras, nações que estão a afrontar uma a outra. E em torno dessas afrontas está em jogo a paz da nação de Israel. Então a nação de Israel tem um paralelo com a igreja. Quando Jesus estava em seu ministério, ele, para continuação do que os profetas ensinaram a respeito da nação de Israel, as repreensões vinda da parte de Deus com referência à nação de Israel, a nação de Israel tinha como sombra
uma representação de figueira. A árvore chamada figueira, quando se diz que a figueira brotou seus rebentos. Mateus 24, versículo 32. Quando virdes, pois, que a figueira brotar os seus rebentos, sabei que próximo está o verão. O verão é o quê? A vinda do Filho do Homem. A figueira seria cortada, seria tirada. Então, isto acontece, a história apresenta que 70 anos após a ressurreição, ou seja, a morte e ressurreição de Cristo, a nação de Israel veio a sofrer uma perseguição romana, destruíram seus muros, quebraram Jerusalém, aterraram o templo e perseguiram os judeus até 1948. Não só Roma, mas o nazismo e outras forças de guerras perseguiram o povo judeu. Mas para cumprimento dessas profecias, a nação de Israel volta às suas terras de origem a partir do ano de 1948. Isso quer dizer ser o broto da figueira. Ela está brotando seus rebentos. Então o homem do pecado, ele a qualquer momento, ele pode começar o seu governo, mas antes que estas organizações, uniões de nações, venham apresentar esse candidato para que ele entre com uma forma de governo universal, colocando suas leis em ação, é preciso que algo aconteça. Este versículo 6, que agora estamos aqui a observar. E agora vós sabeis o que o detém. O que faz a igreja trabalhar em cima de um remanejamento, levando a palavra de Deus, enfrentando nações que se opõem a aceitar o Evangelho? Que força é essa que faz com que um missionário deixe seu país, suas terras, e atravesse fronteiras para levar a palavra? Que força é essa? Que graça e que esperança, que fé! Mas quem faz isso na vida de um homem, de uma mulher, agraciando, fortalecendo, levando-o a amar as almas, mesmo que as leis de tais países não permitam? Mas eles vão, os missionários estão indo. Com que força, com que poder? Porque é pelo poder do Espírito Santo. Assim que Jesus estava para ser assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos: eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Será enviado um outro, e este outro vai ficar com vocês até a consumação do século.
Então o Espírito Santo trabalha no seio da igreja. E esta terceira personalidade divina, que trabalha 24 horas a todo tempo sem cessar, tanto trabalha remanejando a igreja em prol da palavra sendo pregada, animando os crentes a cultuar ao Senhor, como também o Espírito Santo é um agente divino que trabalha em meio aos governos, dirigindo e dando diretrizes, até o momento em que a Igreja de Cristo haverá de ser arrebatada, porque a trombeta zoará. Então o Espírito Santo vai reunir os santos, aqueles que aceitaram a palavra e que vive uma vida em plena santificação e obediência à palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele reorganizará todos em um só momento, para que esta que hoje é a noiva do Cordeiro se apresente nas mansões celestiais. Então Cristo Jesus vem até as nuvens e o Espírito Santo, os irmãos lembram daquele assunto de Eliezer levando Rebeca para encontrar com Isaac? Nós já aprendemos em lições anteriores que Eliezer, ele é uma sombra do que é o trabalho do Espírito Santo. Assim como Eliezer leva Rebeca, ele vai buscar a Rebeca, ele convence Rebeca, ele trabalha na casa de Labão, convencendo a família, e não forçando, mas ele tem a sua forma de convencer. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então esse é o trabalho do Espírito Santo, de levar a igreja e a entregar a Cristo, o seu esposo. Um outro sinal interessante de que, enquanto o Espírito Santo estiver com sua igreja na terra, enquanto a obra de Deus, pela missão da igreja, estiver sendo um funcionalismo na terra, o homem do pecado não assume a sua cadeira de liderança universal. Nós temos alguns exemplos, citamos aqui exemplos de Eliezer, o servo de Abraão, que foi levando Rebeca até o encontro de Isaac. Mas nós temos também um exemplo da vida de José. José é vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata. O primeiro exemplo é isso, a vida de José. Ele é vendido por seus próprios irmãos. Jesus também foi vendido. José foi vendido por 20 moedas de pratas. Jesus por 30 moedas de prata. Por que a diferença de valores? É porque José, ele
ele sai da casa do seu pai, o primeiro valor a ser mercantilizado sobre a vida de José não dava a José um valor completo, que era o valor de um escravo, 30 moedas de prata. Então José, pela primeira vista, saindo da casa dos seus irmãos, ele não apresentava o valor que ele tinha. Quando ele começa a mostrar o seu valor, seu projeto, o rendimento que seu trabalho viria causar, então ele, à primeira vista, ele não é dado a ele o valor que ele tinha, né? Então ele é vendido aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Aí os ismaelitas o vendem para a casa de Potifar. E da casa de Potifar ele vai para a prisão. Da prisão ele vai para o palácio de Faraó. Vamos aqui entender que exemplo então temos mais na vida de José. Nós observamos em Gênesis, no capítulo 45 de Gênesis, José, a partir do capítulo 41, começa falando aí a história de José. À primeira vista, vemos José sendo revelador de sonhos. Deus dá a ele a interpretação e o que ele fala a respeito dos sonhos, tanto do copeiro mor quanto do padeiro mor, cumpre. O copeiro mor sonha que estava servindo copos de vinho novamente ao palácio de Faraó, a Faraó. Então cumpriu. 3 dias depois, o copeiro mor foi novamente voltar a seu ofício de origem. O padeiro também conta um sonho para José. E conforme José ouviu, ele trouxe a interpretação, porque o padeiro mor deveria ser morto, enforcado, as aves dos céus o comeria. Mas é interessante que José, quando fala com o copeiro, ele fala: lembra-te de mim quando tudo estiver bem com você lá. Aí o copeiro esqueceu de José por um período de aproximadamente de 2 anos a mais. Mas chega um dia que ele lembra de José, porque Faraó sonha, e ele tem um sonho que 7 espigas gordas, 7 espigas grossas, cheias, eram produzidas, crescia nas margens do Nilo. E depois das 7 espigas cheias, vinham 7 espigas magras e consumiam aquelas 7 espigas gordas. Depois veio um outro sonho na mente, no sono de Faraó, que 7 vacas gordas subiam do rio. E depois 7 vacas magras consumiam aquelas vacas gordas. Então, Faraó fica preocupado e ele quer que seus sábios, astrólogos, seus encantadores dê a ele uma interpretação daquele sonho, e não aparecia quem pudesse interpretar.
E ele começa a apertar as pessoas no seu palácio, e isso chega no conhecimento do copeiro. E então ele lembra de José. E ele fala com referência de José a Faraó. Faraó manda então chamar José. José dá a ele a interpretação. E José é colocado por Faraó como governante em todo o Egito. É interessante que, conforme veio a revelação para José, daquele sonho de Faraó, por ordem de Faraó, José tem liberdade de trabalhar 7 anos, organizando celeiros para que guardasse a produção de frutos do trigo e fizesse armazenamento em todas as cidades, porque 7 anos de fartura deveria acontecer. Era 7 anos de boas chuvas, grandes colheitas com muita fartura, de sorte que o abastecimento daqueles 7 anos deveriam ser uma provisão de reserva para os próximos 7 anos de muita seca, de muita fome, que viria depois destes 7 anos de grandes colheitas. O que é isto então? Quando Faraó observa que, na verdade, José era o homem capaz e competente para aquele grande trabalho, diz a Bíblia que Faraó faz o casamento de José com uma moça, filha de um sacerdote de On. O sacerdote de On, chamado por Potífera. Ele é pai de Azanete. Azanete, então, é dada por esposa a José. E José tem o seu nome trocado também para Zafenate Paneia, que quer dizer Deus fala, ele vive, revelador dos segredos, fornecedor do nutrimento da vida. Isto significa o nome de Zafenate Paneia, que veio ser o nome de José. A esposa de José, Azenate, significa dedicada a Neite, uma deusa, né, daquele paganismo do Egito. E Potífera, que é o pai de Azanete, sacerdote de On, seu nome significa pertencente ao sol. Então vemos que no decorrer daqueles primeiros 7 anos de fartura, José já está casado. É visto que, quando entra para os 2 primeiros anos de fome, de seca, José já está com o Egito abastecido. José já tem filhos também, 2 filhos. Então, é vencido o tempo, 7 anos de colheita, de muita fartura, mas os celeiros da cidade do Egito estavam cheios, abastecidos. José e todo o Egito está tranquilo. O que vemos aqui? Vamos lá, no
O que tem isso a ver com o ministério de Cristo? Jesus teve 3 anos e meio de ministério. 3 anos e meio corresponde à metade de 7 anos. Então, os primeiros 7 anos de colheita, de trabalho de José, isso tem uma referência com todo o trabalho de Cristo. Não só com referência aos 3 anos e meio, mas com toda a sua vida. Porque ele foi dado não só para os 3 anos e meio. Todo o seu viver, desde o seu nascedouro, já era um projeto divino para que a redenção da humanidade, não só de Israel, pudesse acontecer através da vida de Cristo. Então, 7 anos de colheita, 7 anos de trabalho, 7 anos de sementeira, Deus usando a administração da mente de José, pondo dentro daquele período de 7 anos, outro caso interessante é que 7 anos, dentro do padrão divino, 7 anos é uma sequência de 7 a cada 7, de 7 em 7, até chegar o ano do jubileu. Mesmo que esse tempo contemporâneo de José não tinha ainda a escritura, porque isso veio a ser colocado no papel através do ministério de Moisés. Então Moisés reorganiza as coisas, escrevendo, colocando como lei e estatutos para Israel. Mas já era um princípio que fazia parte da lei espiritual, da lei divina. Então, dentro daquele trabalho de 7 anos, podemos ver uma corporação do ministério de Cristo, ele curando, ele dando palavras de esperança, ministrando em Israel, se apresentando como o pão vivo que desceu do céu, falando de vida e vida em abundância. Então esse é um trabalho que José faz, fazendo com que apareça aí uma sombra que aponte para Cristo. Um outro caso interessante é que, quando os filhos de Israel, Jacó, os 12 príncipes, toma conhecimento que José é o governador do Egito e que eles vêm para se ver socorrido de suas necessidades. Eles estão apertados. Isso nos fará lembrar de quando o anticristo, o opressor, estiver enganando as nações, e lá no meio da grande tribulação ele vai estar usurpando o lugar de Deus, se assentando como Deus dentro do templo, exigindo ser adorado. Aí nesse tempo Israel reconhecerá que aquele não é o Messias, porque jamais Israel adorará um homem. Eles tiveram dificuldades por aceitar o verdadeiro Cristo como Deus, justamente pelo seu estado de humanidade.
Então, quando o anticristo se assentará, usurpando o lugar de Deus, no templo de Deus, então haverá um rompimento de alianças. Então Israel se verá em apertos. E é justamente neste tempo que eles reconhecerão que aquele Cristo que foi transpassado no madeiro, crucificado, rejeitado, e mediante a historicidade que haverá naqueles dias sobre o desaparecimento de uma grande parte da humanidade, eles compreenderão que, na verdade, agora necessitam de um conserto com Ele. E o anticristo se apertará contra a nação de Israel. Então veja que essa vinda de 70 almas que saem da terra de Canaã, das terras por onde Jacó estava com sua família, agora vindo para o Egito, já fazia 2 anos que a fome estava já no país. Terminaram os 7 anos de colheita. Entrou para já os 7 anos de fome que viriam. E agora José explica. Não precisam se atemorizarem, porque Deus é quem fez isto. É Ele que me mandou na vossa frente para o Egito, para que pudesse ter provisão. E nesse concerto, José fala para seus irmãos e para seu pai que já iniciaram 2 anos de fome e ainda faltava mais 5 anos. O que a gente vê com isso é que nesse período José já estava casado. Então, ele estava casado antes de entrar para o período de 7 anos de fome. Esses 7 anos de fome tem um relacionamento com esses 7 anos da grande tribulação. Então, a exemplo disso, assim como José, ele casa com Azenate, ele se casa com Azenate, antes de começar o período de fome. Então é antes de começar a grande tribulação, a igreja será arrebatada. Outra coisa curiosa é que José, ele, com 30 anos de idade, ele se casa com Azenate. Isso tem um paralelo aí, porque com 30 anos de idade Jesus começa seu ministério, manifestando uma entrega total. E quando ele morre no Calvário, representa aí a rejeição total de Israel. Então ele é vendido por seus irmãos. E agora a igreja aguarda a sua vinda, né? Então Jesus está às portas, podemos crer. Vamos aqui para o segundo ponto, a missão do homem do pecado. Opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja. Vou ler aqui o último ponto, que é o 4º item.
O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo, João 15, versos 18 e 19. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. 1 João 4:4. Não temamos, pois, o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto a nossa alma. Então, haverá sempre uma oposição por parte destas forças malignas que no futuro apoderar-se-ão de um ser humano que por fim se oporá contra o próprio Deus, mas sem nenhuma perspectiva de vitória, porque Deus, com o sopro da sua boca, aniquilará o inimigo. Vamos aqui no terceiro ponto, que é o último, que fala a destruição do homem do pecado, a ascensão de seu império, o auge de seu império e a ruína do seu império. Vejamos agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado, ao contrário do reino de Jesus Cristo. O império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. A ascensão de seu império. Tão logo a igreja será arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. O auge de seu império. Segundo o homem do pecado, no auge de seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob seu comando e seu governo. A princípio será aceito por todos sem qualquer contestação. Então, temos aqui um resumo de que, na verdade, este reino, o reino deste ímpio pecador, terá as suas honrarias, né? E quando lemos em Apocalipse, é percebido que, como a besta foi ferida de morte, e houve todo um envolvimento para que ela voltasse a ter vida. E quando ela tem vida, é dado a ela uma imagem. E existe então uma troca de poder, de honrarias, é um honrando o outro. E com essa forma de um estar honrando o outro com seus poderes, com suas autoridades, a humanidade é forçada a compreender a necessidade de também estar dirigindo adorações. E é justamente dentro deste tema que vai surgir a força da aceitação de cada indivíduo se envolver com o número da besta na sua fronte ou na sua mão direita, onde ninguém pode comprar e nem vender se não tiver aquele sinal cujo número 666
Então é por isso que vemos a Organização das Nações, mediante os cumprimentos das Escrituras, se organizando. E o tema destas organizações é de estarem preocupados com a discriminação. Quando se apregoa muito sobre a discriminação, não é apresentado um zelo com o ser humano, mas é uma forma de agravar, de se opor contra o próprio Deus. Porque se tivessem tanto cuidado com o ser humano como é apresentado nesta forma de discriminação, porque se pregar contra o pecado do homossexualismo, o pecado do lesbianismo, aí começa a ter um questionamento que está atacando um certo preceito de leis. Mas, na verdade, é que essas leis estão se proliferando para estarem legalizando o pecado. E quando se legaliza o pecado, é uma afronta diretamente a Deus. Então já começa por aí. Muitas leis para calar as Escrituras, para fazer a igreja sentir temor e, ao invés de avançar pregando a palavra, levando a verdade aos povos, esses preceitos de leis já estão apertando, porque calando a igreja aumenta o poder do iníquo, cresce mais as margens da iniquidade. E aí cumpre o que Jesus disse, porque pelo que vai esfriando o amor de muitos, a iniquidade vai crescendo, vai avançando, até que chegue um ponto de poder ser apresentado aquele, o homem do pecado. Então vamos só concluir aqui. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo destruirá